E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero partilhar com você aqui um trecho, né, da sagrada tradição, da patrística, né, daquilo que falou os nossos primeiros pais, né, os primeiros pais da igreja dos primeiros séculos. E quero também partilhar com você também um versículo, né, das sagradas escrituras. Eu vou ler aqui primeiro o que está na patrística, né? São Gregório de Nissa, 394, lá do ano 394, lá no finalzinho do século III, né? Olha o que São Gregório de Nissa deixou escrito, né, para mim e para você, com relação, né, à tradição, com relação, né, à sagrada tradição. Ele vai dizer assim, se um problema é desproporcional ao nosso raciocínio, é nosso dever. O nosso dever é permanecer bem firmes e irremovíveis na tradição que recebemos da sucessão dos padres. Olha que bonito, né? Se um problema é desproporcional ao nosso raciocínio, o nosso dever é permanecer bem firmes e irremovíveis na tradição que recebemos da sucessão dos padres. Lá no final do século III, né? São Gregório de Nissa tinha essa visão. Se surgiu um problema, né? Se surgiu uma dificuldade que é desproporcional aí, né, ao nosso raciocínio, o nosso dever é permanecer firme, irremovíveis, né, na tradição que recebemos da sucessão dos padres. Olha aí a importância da sucessão. Quer dizer que o Espírito foi guiando a igreja, né, ao longo dos séculos para manterem essa tradição. A tradição que os apóstolos, né, os ensinamentos que os apóstolos receberam do próprio Cristo, né, e foram transmitindo a outros homens. Quando eles iam morrendo, né, envelhecendo, iam sendo mártires, eles iam transmitindo para outras pessoas. Então, a preocupação aqui de São Gregório, né, de Nissa, era, né, se surgir um problema desproporcional ao nosso raciocínio, é dever nosso, né, permanecer firmes, irremovíveis, na tradição que recebemos da sucessão, né, dos padres. Isso deveria ser a minha e a sua preocupação, a preocupação das pessoas de hoje. Nesse mundo com tantas, né, seitas, tantas denominações, as pessoas vão bebendo em fontes sujas, em fontes que não conhecem, né, em rios, né, lameados, em seitas que inventadas aí ao longo do tempo, né, atravessadores. Não se preocupa em colocar a sua fé, não se preocupa de ir na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não se preocupa em fazer essa pergunta: de onde vem a minha fé? Né? Esse pastor que eu estou indo nessa denominação, ele foi ordenado pastor por quem? Essa igreja nasceu, essa denominação nasceu de onde? Quer dizer que são essas perguntas que você precisa fazer. Sobretudo pessoas que não frequentam a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é bem claro que Nosso Senhor Jesus Cristo, né, fundou uma única igreja. E essas milhares e milhares de denominações, esses milhões e milhões de pessoas que vão para essas denominações, para as seitas, elas não se fazem essa pergunta: de onde vem, né, a nossa fé? Eles não param um tempo para pensar nisso, né? De onde vem a nossa fé? Veja aqui que o São Gregório está dizendo, né? Se surge uma dificuldade, um problema, né, desproporcional ao nosso raciocínio, qual é o nosso dever? Permanecer firme na tradição, né, que recebemos da sucessão dos padres. Por quê? Por que ele diz isso, né? Porque se ele for voltando, né, para a sucessão dos padres, eles vão chegar aos apóstolos, né, e chega, consequentemente, a Jesus Cristo. Voltando, né, do Papa Francisco, vai chegar a Jesus Cristo. Voltando na história, vai chegar, né,
a Jesus Cristo. Chega aos primeiros pais da igreja, vai chegar, né, a patrística, vai chegar, né, aqueles que conheceram pessoalmente, né, os apóstolos, como São Clemente de Roma, né, discípulo do apóstolo Paulo, discípulo de São Paulo. E assim vai chegar nas mãos de Jesus Cristo. Vai chegar naquele sopro de Jesus Cristo, onde ele soprou sobre os apóstolos e disse, né, recebe o Espírito Santo, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vai chegar lá. Então, eu repito mais uma vez, né? Você que é cristão e está tendo acesso a esse vídeo, mas que você se diz cristão, mas você não frequenta, né, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a única que Nosso Senhor Jesus Cristo fundou, por que você não estuda sobre a fé católica? Estuda a patrística, né? A patrística vai lhe mostrar claramente que a fé é a fé católica, dentro das Sagradas Escrituras, mas que na patrística ela está esmiuçada, ela está mais, né, escancarada, né, a Igreja Católica. Mas ela está toda dentro das Sagradas Escrituras também. Entende? Mas, para você ter uma visão melhor, começa a estudar aí também os padres, os primeiros padres da igreja. Depois dos apóstolos, vem quem? Cadê os irmãos protestantes, né? Eles pensam assim, Jesus Cristo, os apóstolos, e depois dos apóstolos. Eles não formaram outras pessoas e deixaram em seu lugar como sucessores? É atrás disso que você precisa ir, né? Para saber de onde vem a nossa fé. Agora veja nesse texto que São Paulo escreveu, né, aos Filipenses, capítulo 3, no versículo 15 e o 16. Paulo vai dizer assim, né? Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos em Cristo Jesus, tenhamos este, né, sentimento. E se em alguma coisa pensares diferentemente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservaremos o rumo. Paulo está dizendo, né? Se em algum ponto vocês pensam diferente de nós, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos, né, o rumo. Na linha daquilo que São Gregório está falando, né? Paulo está dizendo, olha, se vocês pensam diferentemente da gente, tem um modo de pensar diferente, Deus vos esclarecerá. No entanto, né, qualquer ponto que chegamos, conservaremos o rumo, ou seja, vamos permanecer no rumo. Vamos permanecer no rumo de nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, da tradição. Olha o que o São Gregório, né, de Nissa vai dizer. Se surge aí um problema, né, se surge aí uma dificuldade que está fora do nosso raciocínio, né, está desproporcional ao nosso raciocínio, qual é o nosso dever? Recorrer à tradição, né, que recebemos da sucessão dos padres. Então, se você está em dúvida com a sua fé, está aí em uma denominação, né, e você está em dúvida com a sua fé, ou mesmo você é católico, mas está balanceado aí, está aí se balançando, cai mas não cai, né, na fé católica, olha o conselho aqui de São Gregório de Nissa. Né? Vamos permanecer firme na tradição que recebemos da sucessão dos padres. Então esse é o nosso dever, né? Permanecer firmes na tradição que recebemos dos santos padres. Como disse o apóstolo Paulo, né, aos Filipenses. Vocês pensam diferente? Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer ponto que chegarmos, conservaremos, né, o rumo. Vamos manter o rumo. O apóstolo Paulo, né, tinha certeza do que ele estava falando. São Gregório também tem certeza do que ele está falando, lá no final do século III. Que na dúvida, né, na dificuldade, fique firme, fique bem firme, irremovíveis, né, na tradição que recebeu da sucessão dos padres. Isso que é a beleza da fé católica. Como eu falei, né, a gente pesquisar, olhar do Papa Francisco, vai voltando, Papa a Papa, vai chegar, né, aos padres apostólicos, vai chegar aos apóstolos e chega, né, a Jesus Cristo. A igreja que você frequenta, a denominação que você frequenta, tem essa possibilidade?
Faça essa pesquisa. A igreja, né, a denominação que você está frequentando hoje, se você não é católico, né, e está vendo esse vídeo, tem essa possibilidade de você voltar aí do seu, né, pastor, aí do seu representante da sua igreja. Tem como você voltar a ele, voltar na história e você ver que ele está ligado, né, a Jesus Cristo? Por uma sucessão, como é bíblico. Como a gente vê o apóstolo Paulo, né, transmitindo essa sucessão apostólica, transmitindo, né, essa tradição. Tem como você conferir isso, né? Se a sua fé está ligada, né, à fé de Jesus Cristo, à fé dos apóstolos que Jesus Cristo enviou. Só assim, para mim, né, com toda sinceridade, só assim a gente está no lugar certo. Só verificando essa fé dessa maneira para saber se está no lugar certo. Porque eu garanto para você que se não fosse isso, se eu não conseguisse ver desse jeito, né? Se eu não conseguisse ver que se voltar do Papa Francisco, se voltar no tempo, né? Vai chegar a Jesus Cristo, vai chegar a Pedro, se não fosse isso, eu acho que eu não teria fé. Entendeu? Eu acho que eu não era católico. Nem a Bíblia dava para seguir a Bíblia, porque a Bíblia é plenamente católica. Né? Então, estou sendo sincero com você aqui, dentro do meu máximo, né, entendimento. Se você voltar hoje, na fé que você frequenta, na igreja, na denominação que você frequenta hoje, você vai chegar a quem? Vai chegar a outra denominação? E essa outra denominação vai chegar a quem? Até chegar na igreja católica, né? Até chegar no rompimento, né? Se você é protestante, né, você vai começar a voltar da igreja que você está, vai chegar no seu pastor, vai chegar no outro pastor que fundou outra denominação, você vai chegar aonde? Em Lutero, que rompeu com a igreja católica. Você vai chegar lá, naquele rompimento, onde houve, né, aquela excomunhão, ou seja, está desligado, né? Lutero foi excomungado. Então, todos os seus filhos, né, eu digo assim, todas as denominações, né, denominação a partir de Lutero, elas estão, né, desligadas, porque o seu pai, Lutero, né, o pai do protestantismo, foi desligado. Então, para mim, né, todas as denominações protestantes, ela está desligada. E o que foi que Jesus falou para Pedro? Né? Tudo que você ligar, será ligado. Tudo que você desligar, será desligado. Então, se você não é católico, né, faça essa pesquisa, analise os fatos, né, analise, procure saber mais, né, sobre a denominação que você frequenta e faça essa reflexão. Se você está, né, ligado, conectado, como se diz, uma palavra mais moderna, né, se você está conectado com a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, meus irmãos? Isso aqui não é para arrumar, né, atrito, arrumar briga. Isso aqui é um esclarecimento, porque eu sei que tem pessoas enganadas, e como tem pessoas enganadas, e a missão aqui desse canal é de esclarecendo, né, aos poucos essa fé, né, a fé católica, que é tão, né, mal entendida, né, e perseguida, né, injustamente. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que se inscreva, né, comente aí, né, o que você achou, deixa aí, né, um like para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.